Bom dia, pessoal. Meu nome é Marlene. Aí eu tenho um canal aqui no YouTube para falar sobre a minha rotina, o meu dia a dia, as coisas bonitas que eu vejo na Suíça, falar sobre a cultura, falar sobre a minha vida, falar de tudo um pouco, gente. Não é só uma coisa que eu vou falar. E hoje o vídeo é sobre 5 coisas que eu não gosto na Suíça, né? Eu vou aproveitar e vou tomar uma coisa doce que me deu vontade, que eu quase nunca dou vontade. E comer um panetone fora de tempo, que aqui tem panetone para vender o ano todo. E eu amo panetone. E esqueci de pegar um guardanapo, né, gente? Bom, a primeira coisa é sobre os trens, né? Os trens na Suíça são maravilhosos. Já foi pontual, hoje não é mais tão pontual, dá muito problema, principalmente na região onde eu moro, que eu moro na região do Emmental. E aqui o trem, se alguém se jogar na frente do trem, o trem atrapalha a rede toda, né? Ainda mais de acordo com a região que isso aconteceu. E o que é que eu não gosto no trem? Os trens são maravilhosos, tudo muito bonito, limpo não é, limpo era onde eu morava, que eu morava na região do Ceilândia, então os trens eram muito limpos, são pontuais. Se tiver algum problema lá na região do Ceilândia, no trem, rapidinho, as estações de trem te dá satisfação, vem gente para falar o que aconteceu, coloca o ônibus disponibilizando para levar as pessoas em algum lugar e tal e tal. Talvez seja porque é uma região, Ceilândia é uma região que tem muita fábrica de relógio e muita gente que trabalha lá, que vem de outros lugares, né, vem de outros estados e vem também de todo Ceilândia. Então, o transporte público de trem no Ceilândia é maravilhoso. Mas onde eu moro é um verdadeiro abacaxi, parece o Brasil. Para começar aqui, eles pegam os trens velhos da toda a região da Suíça e jogam aqui, porque essa região aqui, 99,99% do povo é suíço-alemão. E o suíço-alemão não reclama. Eles não gostam de reclamar. Eles sofrem calados. Então agora eu vou falar o que é que eu não gosto. Se você entrar no trem distraído, igual aconteceu comigo agora umas 3, 4 semanas atrás, porque você distraiu conversando com alguém ou distraiu no telefone e esqueceu de fazer o bilhete, que foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, dentro dos trens não tem máquina para fazer bilhete. Então você tá ferrado. Isso eu acho que podia ser diferente. É claro que os trens são vários vagões, mas pelo menos em um vagão dentro do trem deveria, por mim, pela minha cabeça, ter uma máquina automática que você pudesse fazer o seu bilhete. Aqui eles criaram, depois que o pessoal começar a usar muito o telefone celular, nos últimos anos eles querem que você faça tudo por telefone. Então tem o Apple da companhia de trem que você pode comprar o seu bilhete no telefone. Mas se você entrar dentro do trem e 2, 3 minutos depois que o trem saiu, você comprar o seu bilhete dentro do Apple, quando vem um controle controlar que você comprou o bilhete, mas que o trem, ele olha o horário que o trem saiu da estação e que o trem saiu na hora certa, aquele bilhete não vai valer. Você vai tomar multa do mesmo jeito, porque consta que depois que o trem andou 3 minutos, você comprou o seu bilhete. Vai estar lá no Apple do telefone, né, da companhia que você comprou. Então, de qualquer maneira, você está na merda. Se você esqueceu de comprar o trem, mesmo que você compre por telefone, se tiver passado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que você tiver andado no trem, você lembrou, eu não comprei o bilhete, entrar rapidinho no telefone, comprar o bilhete e o controle vir, controla o horário da saída e o horário que você comprou o bilhete, você vai ganhar multa de qualquer jeito. Isso eu acho horrível, porque os ônibus não é assim. Os ônibus você pode comprar na máquina e dentro do ônibus você pode comprar. Então eu acho horrível isso, o fato de você não poder comprar o seu bilhete numa máquina dentro do trem, né? Se é automático, podia ter, pelo menos em um vagão. Se tiver 5 vagões naquele trem, podia ao menos um vagão ter uma máquina que você pudesse comprar o seu bilhete. É claro que o suíço é detalhista, é aquilo que eu falei, se tiver andado 3 minutos e você comprou o bilhete, depois que o trem andou 3 minutos, o seu bilhete não vale, você vai tomar multa de qualquer jeito.
Então, assim, é feito mesmo para te lascar. Ou você compra antes, ou você não compra depois, né? E aí eu acho horrível. Essa é a primeira coisa que eu não gosto. Não ter máquina para comprar bilhete dentro do trem. Esse é meu primeiro, dos 5, é meu primeiro. Bom, pessoal, agora vamos falar da segunda coisa, fazer igual a Suíça, né? Porque no Brasil o segundo é assim, aqui na Suíça o segundo é assim, ó. Quando você quer falar 2, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Ai. Então vamos falar da segunda coisa que eu não gosto na Suíça. O comércio fecha no sábado às 17 horas e só abre na segunda. Não tem mais nada aberto, principalmente nas cidades pequenas como eu moro, sabe? Não tem nada aberto, a não ser tem um quiosque que no Brasil chamam banca de revista no passado, aqui eles chamam de quiosque. Aí tem um quiosque lá na estação que você pode comprar cigarro, você pode comprar revista, pode comprar uma aguinha assim de 1 litro, mas é tudo caríssimo, 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 né? Só o cigarro que não, que o cigarro é tabelado, então eles não vendem a mais. E não tem mais nada aberto. Quando você mora numa cidade maior, igual eu morava, numa cidade com 30 mil habitantes, 30 não, acho que agora já está uns 40 mil habitantes a cidade que eu morava. Então, na estação de trem, como em Berna, como onde eu morava, como em Zurique, como Lausanne, tem sempre um supermercado aberto, tem sempre uma farmácia aberta, de uns anos para cá, porque antigamente também não tinha nada disso. Nos últimos 10 anos, o suíço começou a entrar no mundo atual, né? Então, aí essas grandes estações de trem, dentro dela tem um supermercado, tem uma farmácia, tem coisas para comer, sempre tem coisas para comer, um lanche, um McDonald's, as grandes estações, as cidades acima de 30 mil habitantes tem isso. Mas a maioria das cidades na Suíça são pequenas, igual a minha, de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Aí não tem nada. Fechou sábado, 5 horas da tarde, você tem que esperar o domingo, a segunda de manhã, para ir no supermercado, ou nos postos de gasolina também, mais afastado, tipo assim, nas BRs, umas coisas parecidas com BR, né? Aí nos postos de gasolinas também tem sempre um pequeno supermercado que tem as coisas principais, mas que se você compra um Red Bull, por exemplo, por R$1 normal, nesses lugares que está aberto sábado depois das 17 horas e domingo o dia inteiro, você vai pagar 5, 6. Se você compra um pão que custa R$2, você vai num lugar desse, você vai pagar R$6. Então, assim, o preço é astronômico para comprar nesses lugares. Então, assim, é horrível. Eu acho que, é claro que aqui eles têm muito essa questão. E assim, outra coisa, se amanhã for feriado, amanhã é quinta-feira, vai ter um feriado amanhã. Hoje, na quarta-feira, às 17 horas, o comércio fecha. Acabou. Não é só sábado que ele fecha às 17 horas. Toda véspera de feriado. Suponhamos, terça-feira é feriado nacional, por exemplo. Segunda-feira, às 17 horas, o comércio fecha. Acabou. Só vai abrir na quarta, no horário normal. Então, é uma coisa, assim, que eu acho complicado para quem vem de cidade, que a gente tem tudo, né? E vai em qualquer lugar, e vai achar alguma coisa para comprar no sábado e no domingo. A gente está sempre achando, como no Brasil. No princípio não é fácil, mas era pior. Quando eu cheguei aqui, isso era pior, muito pior. Porque não tinha esses pequenos mercados, supermercados dentro das estações. Se tinha, tinha em Berna, porque onde eu morava não tinha. Não tinha farmácia, não tinha muita coisa, não tinha. Delivery, que no Brasil a gente já estava acostumada com delivery, né? De poder pedir uma pizza, poder pedir alguma coisa. Quando eu cheguei aqui não tinha nada disso, gente. Você tinha que ir no lugar pedir. E aí, uma coisa que facilitou pós-pandemia é que até as cidades pequenas, igual eu moro, se adaptaram mais ao delivery. Então ficou mais fácil. Mas aqui na Suíça, sábado, às 17 horas, fecha shopping, fecha tudo. Não fica nada aberto. As únicas 2 semanas do ano que são diferentes e que abre mais, fica mais tempo aberto e abre aos domingos, são as 2 semanas antes do Natal.
que é o domingo, os 2 últimos domingos antes do Natal, fica aberto os comércios geral, fica aberto até às 17 horas, né? Abre às 10 horas e fecha às 17 horas. Só. Fora disso, não tem nada. E aí é um pouco assim, quando você chega, você fica meio chocada, né? Porque... E para pedir um delivery aqui, por exemplo, você não pode ligar e falar assim, eu quero um hambúrguer, traz um hambúrguer para mim, e a pessoa traz. Tem que ter um valor acima de Y, por exemplo, acima de 50 francos, ele vai levar o delivery para você, senão você tem que buscar. Então é isso, as coisas que fecham, o comércio fecha tudo, às 17 horas no sábado, eu acho super estranho, né? E aí eu acho ruim, porque tem vezes que eu dou vontade de estar fazendo alguma coisa fora desse horário e eu não posso. Bom, gente, agora vamos ao terceiro. A terceira coisa que eu não gosto na Suíça não tem grandes shopping, sabe? Os shoppings aqui são minúsculos, perto do shopping que nós somos acostumados no Brasil, são minúsculos, não tem, assim, grandes lojas, não tem, simplesmente não tem. Eu acho que os shoppings são, igual Berna tem um shopping muito bonito, mas eu vou lá, eu não vejo, não tem variedade de loja, não tem grandes coisas lá nesse shopping, sabe? Para fazer. Eu acho assim, tem uma piscina lá no shopping de Berna, tem uma piscina, um clube que é uma piscina e um fitness, ou seja, uma academia de fazer ginástica embaixo, mas não tem assim uma grande... não tem grandes shopping igual tem no resto do mundo, igual tem no Brasil, que você entra no shopping, tem muita loja, tem primeiro andar, tem segundo andar, não tem nada, não é grande, é pequeno o shopping, não tem assim muita opção, né? E aí também, assim, a praça de alimentação eu acho que não tem muita coisa, é tudo meio que carta marcada, sabe? Não tem muitas, igual tem em Portugal, igual tem no Brasil, que você vai na praça de alimentação, tem vários tipos de coisa, não tem, sabe? É mais ou menos a mesma coisa, não entra muita coisa diferente. Você vai assim, no Brasil você vai num shopping num ano, talvez no outro ano você chega lá, você vê coisas diferentes para comer, você vê coisas diferentes de doce para comer, sabe? Não tem, é meio carta marcada, é meio... Na realidade eu acho mais parecendo um centro comercial do que um shopping, que tem algumas lojas e pronto, é aquilo ali. Não tem muita coisa, não tem variedade, sabe? Na realidade, eu acho a concorrência pequena dentro desses shoppings. E também o fato que não abre domingo, né? Não abre domingo, não abre sábado depois das 17 horas. Fecha às 17 horas e pronto. Zurique eu nunca fui num shopping. Em Neuchâtel eu já fui num shopping. Mas pelo que eu percebo, gente, na Suíça tem um padrão e algumas coisas são padrão. Pronto, acabou. Não mexe naquilo, né? Porque seria lei trabalhista, seria olhar o pessoal que trabalha nesses lugares, né? E aí o pessoal quer folga, quer ficar tranquilo. Mas assim, os shoppings são muito pequenos e fecham às 17 horas. Não tem muita variedade, não tem muito o quê nesses shoppings para fazer, sabe? Para mim, eu considero mais um centro comercial. Eu acho muito mais os shoppings de Portugal como shopping do que aqui na Suíça, quando ele fala assim, eu vou no shopping. Talvez seja porque o suíço gosta de fazer as coisas andando ali no meio da população, andando ali na cidade, né? O suíço não gosta muito, principalmente, que a gente já fica fechado o inverno todo. E aí o suíço, se vai fazer uma feira de rua, o suíço está tudo lá na feira de rua. Vai fazer uma quermesse, eles vão tudo para quermesse. Tudo que é para ir para a rua e ficar no meio do povo, eles querem fazer, né? Talvez seja porque a gente vive muito fechado, né? E aí shopping é uma coisa muito fechada e é uma coisa mais americana, né? É uma coisa mais americana, da América do Norte, né? E o suíço, ele gosta de estar no meio da sociedade, apesar de não parecer, né? Então, assim, não é que eles fazem grande investimento nos shoppings, igual, por exemplo, Luzerna, eles construíram um shopping em Luzerna há alguns anos, vamos colocar aí uns 5, 6 anos, talvez até mais, e que vira e mexe eles estão falando que esse shopping está na linha vermelha,
porque não tem muito movimento. Mas também não tem muito movimento, porque as lojas que tem no shopping são as mesmas lojas que tem na vila, né? E aí, assim, não abre leques, não tem coisas diferentes para você fazer. Aqui, para entrar uma marca na Suíça, demora um tempo, igual a Zara, por exemplo, custou para entrar na Suíça, não entrou na Suíça a vida toda, tem pouco tempo que tem Zara dentro da Suíça. A Desigual começou a entrar na Suíça vendendo para um grande magazão, uma grande loja de departamento suíça que tem a Desigual dentro dessa loja, né? Tipo uma C&A no Brasil. E aí, assim, não tem muita... Eles são bem fechados, é que eles falam... Eles têm um controle muito grande, né? Das coisas. E não tem muita coisa nos shoppings. E isso eu sinto falta do Brasil. Então, assim... Na realidade, para mim, o que eles chamam de shopping é centro comercial. Uma meia dúzia de loja, algumas lojas muito grandes e outras mais pequenas, o aluguel caríssimo e não tem muita diversificação, não tem muito nada. E fecha às 17 horas no sábado, às 17 horas na véspera de um feriado. Então, o shopping na Suíça, para mim, e nada é nada. Você pode ir para passear ou para ir no cinema. Se não, para falar assim, que eu vou fazer grandes compras e coisas, não tem nada. Para mim, aquilo não é nada. É bonito, é muito bonito, mas eu não considero shopping, eu considero centro comercial. Talvez tenha um por aí, em algum lugar na Suíça muito grande, que eu ainda não conheço, mas do jeito que eu vejo o suíço, eu duvido. Bom, gente, agora vamos falar da quarta coisa que é horrível na Suíça. Muita gente vai falar que não, sempre aparece o povo do contra, né? Mas o pior lugar para se aprender alemão chama-se Suíça. Entendeu? Então, se um dia você que está me assistindo quiser aprender alemão, vá para a Alemanha, não venha para a Suíça. Porque um dos sonhos que eu tive na minha vida quando eu vim para a Suíça era falar alemão, porque eu sou e fui e continuo sendo apaixonada por este idioma, tanto que eu compreendo muita coisa, falo alguma coisa se for preciso, né? Mas é horrível para aprender esse idioma. Por que que é horrível? Porque aqui, na região que eu moro, é a região alemã. E o pessoal tem o que eles chamam de dialeto, né? O que eles chamam de dialeto, o brasileiro enche a boca para falar que é gíria ou português errado. E a pessoa fala português errado. Então, o brasileiro tem muito essa história, né? De falar isso. E aqui, se você falar com o povo aqui que ele tá falando o alemão errado, ele vai mandar você catar gabiroba e deixar de ser sem educação. Porque essa coisa de corrigir o português do outro, né? É coisa de brasileiro, né? Que é que o pessoal que se acha de nível superior, que fez faculdade, mestrado, doutorado, tem esse hábito no Brasil de corrigir o outro, o que é uma coisa muito feia, né? Que eu vim aprender aqui fora, né? Porque no Brasil a gente se acha educado, mas o brasileiro, ele é muito bom, não tem um povo melhor que brasileiro, mas daí a ser educado tem uma distância quilométrica, né? E eu posso falar porque eu sou brasileiríssima. O que complica falar alemão na Suíça? Os dialetos, ou seja, a forma como eles falam bem diferente de um estado para o outro, igual, por exemplo, aqui no cantão que eu moro é o cantão de Berna, é o estado de Berna, como estado de Minas Gerais tem o estado de Berna, em alemão chama cantão. Aí você pega meio essa mania de ficar falando essa palavra. E aí, eles falam o bem Deutsch aqui, né? E aí, por exemplo, meine é uma palavra que quer dizer minha, meine, minha. Aqui na Suíça eles falam mini. Aí você está lá estudando alemão, aprendendo que meine Mutter, quer dizer, minha mãe, né? Aí você vai lá na rua, você vai escutar Mini Mutter, aí você vai pensar assim, o que é isso, mini? Né? Então é isso. É o que no Brasil seria considerado português errado, aqui eles chamam de dialeto. Então, se você for aprender a língua do alemão dentro da Suíça, se você sai do Brasil para vir aprender alemão aqui, você vai sofrer o pão que o diabo amassou com o rabo. E você vai ter que
ficar a sua vida toda tentando falar uma língua. Porque, por exemplo, em Berna, vem gente da Suíça inteira trabalhar no Congresso Federal em Berna. Então, você entra no trem, você escuta o dialeto de Berna, você escuta o dialeto de Zurique, você escuta o dialeto de Schaffhausen, que é outro dialeto, você escuta o dialeto do Grison, você escuta o dialeto da região na fronteira com a Áustria. Não é Gison, é outro nome lá. A Gison é na área Graubünden, Wallis. Você vai escutar vários tipos de alemão. Eles se entendem porque eles nascem falando alemão. Mas para você que está fazendo um curso, Ave Maria, você sofre o pão que o diabo amassou com o rabo. Porque no Brasil, por exemplo, o jornalista vai fazer uma reportagem ou vai falar na televisão, ele fala o português correto. Aqui não. Aqui o jornalista é contratado para trabalhar num canal suíço-alemão. O dialeto que ele usa no estado dele, ele vai falar na televisão. Então, eu, por exemplo, assisto jornal em alemão? Assisto. O meu ouvido está acostumado a ouvir várias coisas, eu entendo muita coisa. Mas daí de desenvolver a fala, é para sofrer. Então, aprender alemão na Suíça é um abacaxi. E quem falar com você que é mentira, é mais mentiroso do que está falando que você possa imaginar. Então, não venha para a Suíça para aprender a falar alemão, porque não é o país bom para isso, tá? Eu moro no Cantão de Berna, aqui no Cantão de Berna, que eu conheço, são 3 regiões, mas eu acho que deve ter mais, porque o Cantão de Berna é um cantão grande. Aí, só 3 regiões que eu conheço. É a região do Ceilândia, a região que eu moro, que chama região do Emmental, tem muita fazenda. Aí, eu fui numa fazenda pegar meus 2 gatinhos, que eu peguei agora tem 3 semanas. Gente, eu não entendi patavina do que o fazendeiro falou com o meu marido. Nada, vezes nada. Aí eu falei com o meu marido assim, e você tá entendendo? Meu marido falou, tô. Mas o meu marido respondeu ele no dialeto dele e o suíço respondeu no dialeto dele, que é o dialeto de fazendeiro. Pronto, acabou. Eu não entendi nada, mas nada. Nem o bom dia dele eu não entendi. Então, assim, não vem para a Suíça para aprender a falar alemão, não, porque você vai sofrer. Vá para a Alemanha aprender alemão. Depois você entra aqui, já falando o alemão de lá, eles vão te responder. Você vai falar com eles no alemão da Alemanha e eles vão te responder no alemão deles. E o problema é seu. Você que se vire para entender. E é assim que funciona, tá? Então, aprender alemão na Suíça é a pior coisa que você possa vir fazer na sua vida. Não venha. Escuta um conselho de uma pessoa que ama o alemão, mas que aqui não é fácil. Pronto, não venha. Agora vamos falar da 5ª coisa que eu não gosto na Suíça. Eu tenho que falar da Suíça, né, gente? Porque eu vivi na Itália. Na Itália, quando eu vivia muitos anos atrás, era parecido com o Brasil. Então, a 5ª coisa que eu não gosto na Suíça é que se morre alguém que você conhece, alguém que você goste, e que você conheceu, e que você lidava com essa pessoa na rua, ou em alguma festa, ou em algum bar que você frequenta, ou em alguma turma que você tem, que se encontra na rua, e a pessoa falece, se você não é convidado, você não pode ir no enterro dessa pessoa. Se você não tem intimidade com a família, você não tem direito de participar da solenidade, você não tem direito de nada. Porque não é como no Brasil, que se as pessoas falecem, né? Um anuncia para o outro, anuncia para o outro, anuncia para o outro, de repente todo mundo vai neste velório, chega lá, se a família não conhece, se apresenta, né? Fala, eu sou amigo dela, ou eu sou amigo dele, eu conheci em tal lugar, a gente se falava, porque nem sempre a gente tem acesso a todos os amigos das pessoas da família, nem sempre, né? E aqui, se você não tiver conhecimento com a família da pessoa, eles vão fazer toda a cerimônia e você pode gostar da pessoa, que você não vai participar de nada. Você não pode nem ir lá ver o corpo da pessoa, porque você não vai saber de nada, né?
E aí é muito triste, porque eu mesmo tinha amizade com um senhor italiano, que quando eu cheguei na Suíça, ele tinha um restaurante, e aí eu ia fazer a limpeza do restaurante dele todo dia. Foi uma amiga que arrumou esse trabalho para mim, e aí assim, todo dia não, uma vez por semana, 2 vezes por semana eu ia fazer uma limpeza maior, porque ele mesmo mantinha o restaurante limpo. E aí eu virei amiga desse senhor, porque num outro vídeo eu vou contar a história desse senhor. E aí, quando eu conheci meu marido, eu fui viajar para Espanha, e nesse intervalo de eu viajar para Espanha de férias, ele faleceu, né? E aí alguém me ligou do número dele, mas não me escreveu nada, não me falou nada. E eu voltei de férias, e daí 3 semanas eu fui na casa dele, porque ele adoeceu, ficou tendo efizema pulmonar, ele fumava muito, né? E aí deu efizema pulmonar, e eu não participei de nada, ele faleceu. Aí eu tomei um choque, porque depois de 3 semanas que eu cheguei de férias da Espanha, eu falei com o meu namorado, que na época ele era meu namorado, não era meu marido. Falei assim: ô Peter, eu vou lá ver o senhor Delmonte, porque nunca mais ele me ligou. E ele ficou tão ruim com efizema pulmonar, que ele não dava conta de fazer compra, e o apartamento dele tinha elevador, mas ele não dava conta nem de pegar uma água e pôr no elevador e levar para casa dele, a porta abrir do elevador e ele pegar aquela água e pôr dentro do apartamento dele. De tão ruim que ele ficou com efizema, que ele não conseguia nem respirar. Qualquer peso para ele era insuportável. E eu chego lá na porta do prédio dele, não tinha mais nada, não tinha nome, não tinha nada. Eu falei: morreu. E eu não fiquei sabendo de nada, sabe? Até hoje eu lembro dele, porque quando eu fui fazer a minha cidadania, ele me ajudou muito na questão de me instruir muita coisa, né? E para mim foi um choque, ficou um trauma na minha cabeça. Então essa é a quinta coisa que eu não gosto na Suíça. Aqui, a cerimônia de falecimento é igual uma cerimônia de casamento. É fechada. Você só participa se você fizer parte da família, ou a família tiver conhecimento que você é amiga da pessoa e tá ali na vida do dia a dia da pessoa, porque senão você não participa disso. E aí esse senhor italiano, a ex-esposa morava longe, o filho não conversava com ele, era brigado com ele, porque casou com uma mulher do leste europeu e ele era contra o casamento, então eles não conversavam. Mas com certeza, quando ele morreu, os vizinhos devem ter, a polícia e tudo, deve ter sido a polícia, deve ter acionado o filho, que estava lá registrado como filho, né? E a ex-mulher. E aí pronto, e aí eu não vi nada, e não vi nada, e assim, me deu uma tristeza, me deu uma coisa ruim. E quando eu lembro dele até hoje, ele me lembrava muito a minha mãe, que ele é italiano do sul da Calábria, e ele tinha o rosto, os cabelos brancos, assim, azulado, igual a minha mãe. E aí eu gostava de fazer atenção a ele, e quando eu conheci meu marido, eu falei com meu marido, falei: olha, tem um senhor assim, assim, assim. Quando ele ia para o hospital, ele me ligava, eu ia lá visitar ele, tomar café com ele no hospital, porque as pessoas velhas na Europa comem um pouco de apabaçou com rabo, né? E aí essa é a quinta coisa que eu não gosto na Europa, aqui na Suíça. Você só vai no enterro de uma pessoa se você for convidado pela família, senão você não fica sabendo nem aonde que foi o enterro, nem nada. Você não fica sabendo. Não tem alarde. Então essa é a quinta coisa. E essa é uma coisa que me dá tristeza até quando eu falo, porque foi duro, que eu não sei nada dele. Não sei aonde que ele foi enterrado, eu não sei nada. E eu nunca esqueci. E ele faleceu no ano que eu conheci meu marido, em 2013. Em 2014 eu fui de férias com meu marido para Espanha. Então ele faleceu ali, naquelas 3 semanas de julho que eu fui de férias para Alemanha, para Espanha, em 2014. Então, quer dizer, esse ano já está com 11 anos que ele faleceu. E vira e mexe eu lembro dele, né? Porque ele foi um senhor que... Primeiro ele me lembrava minha mãe demais a conta, sabe? O jeito de olhar, os cabelos grisalhos dele, né? Aquela característica italiana 100%, porque ele era italiano, minha mãe também, de origem 100% italiana, minha mãe. Então, assim, ele me lembrava muito a minha mãe.
E é isso, gente. Então, essas são as 5 coisas que eu não gosto na Suíça. Deve ter mais, mas a que eu tô lembrando agora são essas. Então, foi bom estar com vocês. Eu vou terminar esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por assistir, né? E tenha paciência, porque eu tô melhorando, né? E ainda vou melhorar mais e mais ainda para fazer vídeo melhor. Viu, gente? Muito obrigada, viu? E olha a minha árvore de Páscoa, como que tá linda lá atrás, olha. Gente, do lado da minha árvore de Páscoa são as cinzas do meu gato amado que morreu agora em janeiro. Ai, triste, né? Bom dia para vocês. E hoje tá um dia lindo na Suíça, 18 graus, em pleno dia 4 de abril. Sendo que sexta e sábado passado tava um inverno terrível. Gente, tchau para vocês.